irmãos e irmãs, que alegria poder iniciar um novo dia, nesse sábado, com a palavra deste dia, com esse programa Uma Palavra para o Seu Dia. Eu sou o Frei Marcelo, sou Frei Carmelita e trabalho aqui nesta paróquia, a Paróquia Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. Você que é daqui de Porto Alegre, da região metropolitana, venha rezar conosco. E você que reza conosco através da RCI, a Rede Católica da Igreja, vamos nos unir em oração. Nós daqui da nossa paróquia rezamos por vocês. E vocês procurem se unir em oração conosco, procurem rezar por cada um de nós também, para que nós possamos assim estar unidos em Deus e Deus possa sempre estar no nosso coração. Vamos meditar a palavra desse dia? Convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos meditar hoje o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 16 ao 21. O texto diz assim: Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que nós acabamos de ouvir é uma continuação do Evangelho de ontem. E naquele Evangelho de ontem nós vimos esse contexto da multiplicação dos pães e dos peixes. Muitas pessoas que foram alimentadas, mas no final desse Evangelho nós víamos que as pessoas não tinham compreendido nada daquilo que Jesus estava ensinando, porque viam Jesus simplesmente como um curandeiro e alguém que era capaz de saciar a fome. Quantas vezes nós também buscamos em Jesus simplesmente alguém que possa suprir as nossas necessidades? Jesus, como que numa atitude um pouco de tristeza, se afasta e vai rezar novamente. O Evangelho de hoje continua esta história. Agora, os discípulos partem dali e vão para o outro lado do mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum. Veja que este símbolo desta travessia também é importante, porque muitas vezes nós precisamos nos desinstalar, sair desta realidade de vida que nós estamos vivendo e ir para outra margem, olhar as coisas de uma forma diferente, para que nós possamos ver Jesus agindo na nossa vida. Nós podemos, assim como esses discípulos, estar passando por uma turbulência ou até mesmo por um momento de tempestade na nossa vida, ou podemos encontrar pedras no nosso caminho. Mas se nós tentar resolver os problemas com as nossas forças, com as capacidades que nós temos, muitas vezes nós não vamos conseguir. Vemos que esses discípulos estão passando por essa dificuldade e era noite, já estava escuro. E aí sentiram esse vazio no coração, porque Jesus ainda não estava com eles. Viram que Jesus se aproximava, mas estavam com medo. E aí a ação de Jesus na vida dos discípulos e na nossa vida, dizendo: Sou eu, não tenhais medo. Quando nós pensamos sobre as dificuldades da nossa vida, as nossas limitações, nós vemos que nós temos dificuldades. Nós vemos que nós temos as nossas limitações, problemas a nível familiar, a nível pessoal, a nível profissional. Mas nós não devemos resolver os problemas sozinhos.
nós devemos nos colocar na presença de Deus e dizer para Deus: Senhor, é isso que está acontecendo comigo. É isso que está acontecendo na minha casa, com os meus familiares. Nós não estamos conseguindo nos entender. É isso que está acontecendo no meu matrimônio. Nós estamos com essas dificuldades. Não tenha medo de se aproximar de Jesus. Não tenha medo de abrir o seu coração para Ele e deixar que Ele transforme a sua vida. Mesmo que a gente continue com algumas dificuldades, mas se nós conseguirmos colocar a nossa cruz pertinho de Jesus, Ele sempre vai estar disposto a nos ajudar. O texto diz que Jesus não acalmou a tempestade. Eles queriam colocar Jesus na barca, mas quando se deram conta, já estavam na outra margem. É Jesus que nos leva para a outra margem. É Jesus que nos leva para um lugar seguro. É Jesus que faz com que nós possamos pensar de uma forma diferente. Vamos deixar Jesus agir na nossa vida. Vamos deixar Jesus se aproximar da nossa barca, que muitas vezes pode estar passando por um momento difícil. Esta barca, quem sabe, é a nossa casa. Quem sabe nós possamos estar passando por esse momento difícil de ventos contrários. Assim também no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, a distância dos nossos queridos, o afastamento da própria igreja. Deixe Jesus se aproximar de você. Deixe Jesus te levar até a outra margem para que você possa ver as coisas com outros olhos. Olhar e contemplar as coisas de um outro lugar, um outro ambiente. Ao mesmo tempo que Jesus também, quem sabe, nos afaste um pouquinho dos problemas para que nós possamos ver que os nossos problemas nem são tão grandes assim quando nós temos Jesus no nosso coração. Não tenhais medo, sou eu, diz Jesus. Compartilhe a palavra de hoje com seus amigos e também convide novos amigos para acompanhar a RCI, a Rede Católica da Igreja, porque evangelizar é preciso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de vós, a vossa família, os vossos trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos e até o próximo programa.